Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra seja revelada a todos que vão ouvir e assistir, os que estão aqui presencialmente, os que estão online, pelo Facebook, pelo YouTube, em algum lugar na face da terra. Manifesta a Tua glória dando sabedoria, entendimento e revelação. Eu oro para que haja espírito de revelação e de sabedoria. Eu oro para que haja olhos iluminados, para que aqueles que vão me ouvir e me assistir entendam e compreendam a sua palavra. E assim, de fato, de verdade, ela não voltará para o Senhor vazia. Quando há revelação, quando há entendimento espiritual, o Senhor é exaltado e glorificado em Cristo. Então assim seja, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Amém, amém, amém. Pode se assentar. Antes da ministração, deixa eu mostrar para quem não tem ainda, hein? Estamos em abril, dia 22 e 23 de março, tivemos um mover aqui no Ministério Apostolado, onde foi o lançamento oficial do meu 10º livro, que tem por tema, olha lá, o mover continua. 3 assuntos, cada livro tem 3 apostilas, destruindo as fortalezas, há um só Deus. Aqui eu falo sobre Trindade, hein? Aqui eu explico sobre Trindade, aqui eu explico que Deus é um só e não são 3, e mostro na Bíblia. Deus não quer sacrifícios. Então cada livro contém 3 apostilas, o volume 10, destruindo as fortalezas, há um só Deus e Deus não quer sacrifício. Esse é o volume 10, mover continua. Se você não tem ainda, adquira, não fique sem, porque é edição limitada, né? Não vende nenhuma loja na face da terra, não é no Brasil, nenhuma loja vende. É um trabalho especial do Ministério Graça e Apostolado, é um trabalho independente, é um trabalho nosso, por isso que não tem livraria. Você só adquire aqui na livraria, ou pelo WhatsApp, ou pelo YouTube, ou me chamando, ou vindo aqui no Ministério e adquirindo o seu, tá bom? A mais nova revista também eu preciso mostrar para quem não tem, a revista O Mover, revista trimestral. Olha o assunto desse trimestre, ó. Predestinação à certeza da salvação. Ó, que palavra, hein? Ó, predestinação à certeza da salvação é um dos assuntos da revista O Mover, trimestral, tá? Então, você que não tem, adquire. As pessoas adquirem de 20, de 30. Teve o irmão de Pernambuco que pediu 50. O irmão do Paraná pediu 30 e assim vai. Então adquire. É uma revista de evangelismo, tá? De evangelização em graça. Você distribui a revista e as pessoas vão conhecer e receber a graça. Apostolado, o mover, predestinação, certeza de salvação. Bom, Bíblia, papel e caneta. O assunto de hoje já está aí. Igor já está aí. Ao vivo, o que é pregar o Evangelho? Bíblia, papel e caneta. Você vai precisar, hein? Bíblia está aqui. Se precisar, eu tenho mais ali. Deve ter mais umas 8 Bíblias ali. Ali na livraria deve ter mais umas 10 e lá em casa tem mais umas 40. Então, o tema de hoje, o que é pregar o Evangelho? O que é pregar o Evangelho? Primeiro você precisa saber o que é o Evangelho, né? O que é pregar o Evangelho? Primeiro você precisa saber o que é o Evangelho. Uma dica eu posso dar logo no começo, né? O Evangelho não é o que os evangélicos têm pregado e ensinado. Uma vez que evangélico não tem nada a ver com evangelho. Não se pode associar, tá? Tiraram a palavra evangélica, evangélicos, no plural, tiraram da palavra evangelho. Mas essa associação é falsa. Ela não é verídica, ela não é genuína. Porque os evangélicos nem conhecem o evangelho, nem pregam o evangelho, nem ensinam o evangelho, nem vivem o evangelho. Então, o tema de hoje, o que é pregar o evangelho? Primeiro,
é preciso saber o que é o Evangelho, ou saber o que não é Evangelho, né? Eu vou te mostrar hoje o que é o Evangelho e, por consequência, você vai saber entender o que não é Evangelho. E aí fica claro que a maioria dos evangélicos, 98%, não pregam, não ensinam e não vivem o Evangelho. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 2, vamos começar com a palavra de Paulo, que era um pregador do Evangelho. Romanos capítulo 2, o tema hoje, o que é pregar o Evangelho? Uma pergunta, o que é? Pregar quer dizer anunciar, tá? O que é anunciar o Evangelho? Romanos capítulo 2, Bíblia, papel e caneta. Graça e paz a todos que estão online agora, em algum lugar da face da terra. Não deixe de compartilhar. Clica aí, compartilha no YouTube, compartilha no Facebook e vamos espalhar a graça. Romanos 2, 14. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, onde você estiver. Romanos 2,14, Paulo disse: quando os gentios, o que nós somos? Gentios, os não-judeus. Todo o povo evangélico do Brasil é gentil, independente da denominação, independente da ramificação cristã, é gentil, por não ser judeu. Então, Romanos 2,14, quando os gentios que não têm lei, olha que palavra que Paulo falou, interessante, né? Se os gentios não têm lei, por que os gentios na Igreja Universal estão subindo no monte, estão fazendo sacrifício? Eles não têm lei. E essas coisas são coisas da lei. Romanos 2,14. Quando os gentios que não têm lei. Você vê que o negócio está errado mesmo, né? Está errado. Os gentios não têm lei, aí vai para uma igreja, supostamente chamada de igreja, para cumprir a lei. Se o gentio não tem lei, fazer jejum, subir no monte, fazer sacrifício. Então, Romanos 2,14. Quando os gentios, sublinha aí, ó, que não tem lei. Os gentios o quê? Não tem lei. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei. Campanha, corrente, sacrifício, jejum, obras mortas. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Por isso que eles falam, se você subir e fizer o sacrifício, então Deus vai te abençoar, então Deus vai, se você fizer, porque para eles se torna uma lei. Só que os gentios não têm lei. Aí os bispos deitam e rolam, né? É porque os gentios não têm lei. Quando você coloca a lei para eles, aí você pode arrancar a lã das ovelhas, né? Dizendo que Deus vai abençoar se, Deus vai te salvar se, Deus vai te perdoar se, Deus vai te justificar se você sempre tem que pagar. Então, Romanos 2,14. Não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Romanos 2,15. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os. Está vendo? Você não se batizou. Está vendo? No mês passado você não tomou Santa Ceia. Então, você vai por... então quer acusando-os, quer defendendo-os. Eu tomei a Santa Ceia. Então eu estou salvo. Então a lei que eles criam para eles mesmos, acusa-os e defende-os. Quando acusa, ficam debaixo de condenação. Quando Romanos 8 diz que nenhuma condenação há. E quando defende? Quando defende, eles se gloriam. E Paulo disse em Efésios 2,9, não, para que ninguém se glorie, porque não é por obras. De qualquer forma está errado. Acusando está errado e defendendo está errado. Então a conclusão de Paulo é Romanos 2,16. Isto sucederá no dia. Então circule na sua Bíblia, no dia. Romanos 2,16. Então existe um dia da revelação. Pode ser hoje, na sua vida. Por isso que eu orei antes de começar a ler, ministrar, explicar, ensinar. Porque há um dia, olha aqui, ó, Romanos 2,16. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, sublinha, por meio de Jesus Cristo, segundo
o meu evangelho. Quem falou isso aí? O apóstolo Paulo. Então quer dizer que ele tinha um evangelho? Hoje em dia existem igreja do evangelho quá quer dizer 4, né? 1, 2, 3, quadrangular. Mas o evangelho é um só? Como que existe evangelho quadrangular se o evangelho é um só? Aí você vai numa igreja batista, abre a sua Bíblia aí no evangelho de Mateus. Aí o outro fala, abre no evangelho de Marcos. Aí o outro fala, abre no evangelho de Lucas. Aí o outro fala, abre a sua Bíblia no evangelho de João. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Não é evangelho. Porque o tema de hoje, ó, o que é pregar o evangelho? Primeiro é preciso saber o que é o evangelho. E Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho. Porque literalmente a palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. E me permita te falar a verdade, Mateus não trouxe nenhuma boa nova, porque ele não recebeu nenhuma revelação. Marcos não trouxe nenhuma boa notícia. Eles contaram história a respeito de Jesus de Nazaré. Jesus nasceu da Virgem Maria, e Jesus foi crucificado, e perante Pilatos, e ele andou sobre o mar, e ele comeu peixe com favo de mel. Então eles contavam uma história. Mateus, Marcos, Lucas e João contaram história a respeito, verídica. Não tem nada de errado, história verdadeira. Só que não é evangelho, porque em Mateus, em Marcos, em Lucas e João não há evangelho, não há boas notícias, há história. História boa. Jesus curou o cego, curou o leproso, curou o paralítico, a mulher do fluxo de sangue. Tá, a história é verdadeira, história é boa, história genuína. Mas isso foi com elas lá, com eles lá. Não há boa notícia ali, não há uma boa nova ali em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o tema, o que é pregar o evangelho? Primeiro precisa saber o que é o evangelho. E o evangelho, ele não é 4. O evangelho é um só. Olha aqui no singular, ó, Romanos 2,16. Por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Vou mudar de assunto, ó. Olha Romanos 2,16. Isto sucederá, Paulo falando, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, segundo o que eu prego e ensino. Paulo está falando. É isso que ele está falando. Segundo o meu evangelho. Agora, por que Paulo disse segundo o meu evangelho? Por causa de Romanos 3. Deixa o Romanos, por causa de Coríntios 3. Deixa o Romanos 2 aberto. Abre o próximo livro, 1 Coríntios 3. Vamos comparar aqui. Ó. Não fecha o Romanos, não. Abre em 1 Coríntios 3. Está aqui. Ó. Romanos 2, 1 Coríntios 3, versículo 10. Por que Paulo ousou dizer segundo o meu evangelho? Por que ele falou segundo o meu? Por que ele não disse segundo o evangelho? Ele falou segundo o meu evangelho. Por causa de Coríntios 3, 10. Olha o que Paulo disse em Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, poderia ser segundo a revelação de Deus que me foi dada. Ainda poderia ficar segundo o evangelho de Deus que me foi dado, que me foi revelado. Então, em Romanos 2,16, quando Paulo diz segundo o meu evangelho, ele está se referindo ao que foi dado a ele em Coríntios 3,10. Segundo o meu evangelho, segundo a graça de Deus que me foi dado. Pus eu, como sábio construtor, o fundamento. Então, quando Paulo fala segundo o meu evangelho, em Romanos 2,16, ele está querendo dizer, segundo o fundamento que eu pus. Segundo o fundamento que eu coloquei. Quem está entendendo? Quando Paulo em Romanos 2,16 fala segundo o meu evangelho, ele está literalmente firmado em Coríntios 3,10, segundo a graça que me foi dada. Alô? Romanos 2,16, segundo o meu evangelho, é Coríntios 3,10, segundo a graça que me foi dada, é a mesma coisa. Está claro aí? Então, segundo o meu evangelho, Romanos 2,16, é segundo a graça que me foi dada, Coríntios 3,10. Está claro ou não está claro? Então, o evangelho que Paulo pregava é o quê?
Coríntios 3,10. É o fundamento que Paulo colocou. Coríntios 3,10. O qual é Jesus Cristo. Coríntios 3, versículo, olha lá, 11. Ó. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, se você olhar Coríntios 3,11, o qual é Jesus Cristo. Você olha Romanos 2,16, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu... É a mesma palavra, é a mesma coisa. É bom você escrever no seu caderno. Romanos 2,16 tem por irmão gêmeo Coríntios 3, 10 e 11. Romanos 2,16, segundo o meu evangelho. Coríntios 3,10, segundo a graça que me foi dada. Romanos 2,16, segundo o meu evangelho, que é Jesus Cristo. Coríntios 3,11, ninguém pode pôr outro fundamento senão Jesus Cristo. Você vê que a palavra é a mesma, tanto para os romanos como para os coríntios, e como para nós os gentios. Amém? Então o tema de hoje, o que é pregar o evangelho? Já estou te mostrando que o evangelho é o que Paulo pregava. Então, você vai saber o que é evangelho vendo o que ele pregava. Porque ele pôs o fundamento, que é Jesus Cristo. Então, abre 2 Coríntios 5. Eu falei Jesus Cristo, o Espírito Santo me falou, abre 2 Coríntios 5,16. Olha o que Paulo diz. Vamos deixar isso claro, hein? 2 Coríntios 5,16. Olha lá. 2 Coríntios 5,16, o mesmo Paulo falando. Assim que é por daqui em diante. Quando ele diz daqui em diante, ele não está querendo dizer do dia que ele estava falando. Daqui em diante quer dizer agora que Jesus morreu e ressuscitou. Agora que estamos debaixo de uma nova aliança. É isso que quer dizer daqui por diante. 2 Coríntios 5,16. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por que ele falou isso? Por que ele falou para não conhecer ninguém segundo a carne? A resposta aqui, ó. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Para aí. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não pregavam, eles não anunciavam, eles não contaram a história do Cristo segundo a carne, que nasceu, que andou sobre o mar, que expulsou demônio, que curou cego, paralítico. Não era sobre o Cristo segundo a carne? E o que Paulo está falando? Não é para você conhecer ele desse modo. Em outras palavras, não é para você ouvir Mateus, Lucas e João e Marcos. É isso que ele está falando. Os pastores não têm coragem de falar isso. Um pastor que fala, abre no evangelho de Mateus, ele não conhece o evangelho. Um pastor que fala, abre a sua Bíblia aí no evangelho de São Marcos, ele não conhece o evangelho. Porque o Marcos não é evangelho. O Mateus não é evangelho. Vamos deixar claro. O pastor que fala, abre a sua Bíblia no evangelho de Lucas, Lucas não é evangelho. Ah, mas eu vi aqui na Bíblia, está escrito o evangelho. Quem colocou isso aí foi o homem. O homem escreveu o evangelho de São Lucas. O homem escreveu o evangelho de São Mateus, de São João. O homem escreveu isso aí. Não foram eles que falaram. Consegue entender isso? Então, 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, circule na sua Bíblia agora. Agora quer dizer, na graça, nesta nova aliança, agora que Jesus já morreu e já ressuscitou. Essa palavra agora quer dizer tudo isso. A palavra agora, que Jesus morreu e ressuscitou, que estamos numa nova aliança. Romanos 6,14, que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Tudo isso quer dizer agora. 2 Coríntios 5,16. Agora, sublinha, já não o conhecemos deste modo. Agora, já não conhecemos. Que modo? Diga, segundo a carne. Então Paulo está dizendo o quê? Não é para conhecer um Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele ressuscitou. E agora não é mais de Nazaré. Agora é Cristo, Jesus. E Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quem vive em mim, quem vive em você, não é Jesus de Nazaré. Quem vive em você é Cristo, que é o ressuscitado. Quem está entendendo? E se o ressuscitado vive e habita em nós, não é para você conhecer um segundo a carne. Volta em Romanos, olha o capítulo 7. Romanos 7, versículo 4. Olha Romanos 7. E eu ainda não falei o que é pregar o evangelho, hein? Eu vou falar o tema de hoje, o que é pregar o evangelho. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos. E aí você vai ver que as igrejas não pregam o evangelho. Romanos 7,4.
O mesmo Paulo falando. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Você vê que Paulo sempre falava, ele mostrava a diferença do antes e o depois. Do antes de Cristo para o depois de Cristo. O Paulo enfatizava nas suas 14 cartas, o Jesus de Nazaré era um, o Jesus Cristo ressuscitado é outro. Antes dele morrer era a lei, depois que ele morreu e ressuscitou é a graça. O Paulo deixou claro isso aí. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Por que eu estou morto para a lei pelo corpo de Cristo? Ele mesmo responde, para que sejais de outro. Circule aí, ó. Circule na sua Bíblia, de outro. Está escrito, não tem como mudar. A primeira vez que eu li isso aqui, que o Espírito Santo me deu olhos iluminados, eu falei, para que eu seja de outro? Eu falei, eu sou de Jesus. Mas só que quando eu falei, eu sou de Jesus, o Espírito Santo deixou claro que esse Jesus que eu era o Jesus de Nazaré. Então, quando eu disse, eu sou de Jesus, eu quis dizer, eu sou igual Mateus, Marcos, Lucas e João. Em outras palavras, eu não conheço o Cristo ressuscitado. Em outras palavras, eu ainda estou debaixo da lei. Em outras palavras, eu não conheço a graça. Eu sou de Jesus. Como assim eu sou de outro? E o que os evangélicos falam? Eles não falam que é de Jesus? E Paulo disse o quê? Para não conhecer ele segundo a carne. E os evangélicos todos falam o quê? Eu sou de Jesus. Eles têm orgulho, né? Eu sou de Jesus. Eu não sou de Jesus, irmão. Eu sou de Cristo. E Cristo de Deus. Tá claro? É preciso se posicionar na Bíblia. Primeiro, você não é judeu, você é gentil. Segundo, você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. É preciso se posicionar na Bíblia. Não você vai morrer sem entender a Bíblia. Quantos que já não morreram sem entender a Bíblia? E quantos que estão vivos ainda com 10, com 20, com 30 anos de igreja, 40 e não entendeu ainda? Pô, 40 anos num lugar e não entender que é salvo pela graça? Está achando que a pessoa que segura a salvação? 40 anos é anos, irmão. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Quando eu falei isso para um batista, ele falou assim, como assim de outro? Outro quem? Ele ficou nervoso. Eu sou de Jesus. Falei, calma, irmão, vamos ler Romanos 7,4. Digam, Romanos 7,4. O irmão ficou bravo. Fui falar para um presbiteriano, ele ficou nervoso. Como assim? Eu sou de outro. Aí eles gostam de falar, parece que é a mesma pessoa, né? São diferentes, mas parece que é a mesma. Eu sou de Jesus. Já tá gravado, né? Leia devagarzinho Romanos 7,4. Me permita te explicar o que Paulo está falando. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis, primeiro, se você não sabia, estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ou seja, Jesus de Nazaré morreu na cruz. Com isso, Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Terminando a lei, ele morrendo na cruz, você morreu também diante de Deus. Você está morto para a lei. Principalmente sendo gentil, que nunca viveu da lei. De jejum, de batismo, de unção com óleo, de subida no monte, de Páscoa, que os evangélicos chamam de Santa Ceia, que não é Santa Ceia. Não existe Santa Ceia. Nunca existiu uma Santa Ceia. Ceia é comida. Uma santa comida. Paulo disse em Romanos 14 que o reino de Deus não é comida. Como é que vai ter uma santa comida se o reino de Deus não é comida? Então, Romanos 7,4. Eu vou mudar de assunto. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Diga bem forte. Outro quem? Outro quem? Olha lá. Ó. Para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos. Para aí. Você vai ler Mateus, você vai ler Marcos, você vai ler Lucas, você vai ler João. Os quatro falam que Jesus ressurgiu dentre os mortos. Não é isso que eles... O Mateus não fala isso? É só você ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas você disse que não é evangelho. E não é. São livros históricos. Então eles contam a história que Jesus nasceu, que Jesus morreu com 33 anos e que Jesus ressuscitou. Eles não contam isso? E está errado ou está certo? Está certo, não tem nada de errado. Está certíssimo.
Só estou te falando que Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelho. São livros históricos. Eles contam a história de Jesus de Nazaré, que nasceu. Mateus 1,18. O nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, blá, 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 e o anjo apareceu a José em sonho. Então está contando uma história de como Jesus nasceu. Então Mateus, vamos deixar claro, Mateus, isso não se aprende na escola dominical, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho. Você não pode chamar de evangelho. Você pode falar que são livros históricos. Eu não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que é mentira, nada disso. Estou dizendo que são livros históricos, verídicas, genuínas, verdadeiras. Você só não pode falar que é evangelho, porque o evangelho foi dado, revelado, Coríntios 3,10, a Paulo. Coríntios 3,10, segundo a graça que me foi dada, segundo o evangelho que me foi dado, segundo a revelação que me foi dada. Então o evangelho não foi, vamos deixar claro, o evangelho não foi dado, quando eu digo dado, revelado, a Mateus, a Marcos, a Lucas, a João, a Tiago, a Pedro, a Barnabé. Não foi dado a eles, a Filipe. Não foi dado a eles. O evangelho foi dado, foi revelado ao apóstolo Paulo. Isso é 1 Coríntios 3,10. O evangelho, a graça, a revelação, Deus deu ao apóstolo Paulo, porque ele quis dar. Se eu for pôr no papel, eu vou em Isaías 42 e vou mostrar lá que Paulo era um predestinado para ser luz dos gentios, o pregador dos gentios. E ele confirma isso em Atos 13, 47 e 48. Que Deus pôs ele como luz dos gentios, pregador dos gentios. Então havia uma profecia a respeito de Paulo, que ele seria o pregador dos gentios. Não Mateus, não Marcos, não Lucas, não João, não Pedro, não Tiago. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Para terminar, Romanos 7,4. Para que sejais de outro, a fim de darmos fruto para Deus. Então, se você quer ouvir a verdade, meu irmão, só demos ou damos, passamos a dar, damos presente, atual. Só demos e damos fruto para Deus quando passamos a entender que nós pertencemos a outro, a Cristo ressuscitado. Porque enquanto você falava, eu sou de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, você não estava dando fruto para Deus, você estava dando fruto para a denominação. Era batista fazendo batista, presbiteriano fazendo presbiteriano, assembleiano fazendo assembleiano, pentecostal fazendo pentecostal. Você não estava dando fruto para Deus, você estava dando fruto para os homens. E do jeito que você não conhecia o evangelho, você fazia outras pessoas que também não conheciam o evangelho. Então você não dava fruto para Deus, você dava fruto para os homens. Só dá fruto, quer receber uma revelação? Tem caneta aí? Só dá fruto para Deus, Romanos 7,4. Quem já entendeu que pertence a Cristo, não ao Jesus de Nazaré que já morreu. Paulo disse, eu acabei de ler, 2 Coríntios 5,16, não conhecemos a Cristo segundo a carne, na graça, nesta nova aliança, não conhecemos a Cristo segundo a carne. O que quer dizer não conhecer a Cristo segundo a carne? Não é para você imitar Jesus de Nazaré, irmão. Não conhecer a Cristo segundo a carne não é para você imitar Jesus de Nazaré. Eu me batizei porque Jesus se batizou. Eu subo no monte porque Jesus subiu no monte. Então você vai ter que ir para a cruz porque Jesus também foi para a cruz. Não, pastor. Então deixa de ser fariseu, né? E vamos buscar o verdadeiro entendimento. Eu estou te mostrando que o Jesus de Nazaré era na lei e Cristo ressuscitado é na graça. Mudou a aliança, já não é mais Jesus de Nazaré, porque ele nem está mais em Nazaré. Gálatas 2, Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Amém? Ele nem está mais em Nazaré. Vamos mudar de assunto. O que é pregar o evangelho? Primeiro eu estou te mostrando o que é ou o que não é evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho. Paulo disse em Romanos 2,16 que Deus vai revelar segundo o evangelho que ele prega, segundo o meu evangelho. E esse evangelho que ele pregava, Coríntios 3,10, é a revelação que Deus deu para ele. Eu não estou aqui exaltando Paulo, tá? Não vai ser radical, intransigente. Eu não estou exaltando Paulo, não estou idolatrando Paulo. Só estou te explicando que foi a ele que Deus revelou a graça a
ser apóstolo dos gentios, que somos nós, os não-judeus. Eu li 2 Coríntios 5,16 para não conhecermos a Cristo segundo a carne. Ou seja, no evangelho de Paulo, ele não disse em Romanos 2,16, segundo o meu evangelho? Então, no evangelho de Paulo, não se conhece a Cristo segundo a carne. Para aí. Mas no evangelho dos evangélicos se conhece. Olha a diferença. No evangelho de Paulo, Romanos 2,16, segundo o meu evangelho, ele falou. No evangelho de Paulo, segundo Coríntios 5,16, não se conhece a Cristo segundo a carne. Mas no meio evangélico, Jesus. Jesus, hein? Temos que imitar Jesus. Temos que seguir Jesus. Temos que parar na cruz. Isso eles não falam. Você não vai imitar Jesus? Você não vai ter que seguir Jesus? Temos que seguir os passos de Jesus, hein? Então, o final dos passos foi na cruz. Foi lá que ele parou. Você conhece alguém que foi para a cruz? E nem vai conhecer. Porque no evangelho dos fariseus há hipocrisia e um falso entendimento, né? O que eu estou tentando aqui é te explicar a verdade, a veracidade da pregação e ensino de Paulo. No evangelho de Paulo não se conhece a Cristo segundo a carne, ou seja, Jesus de Nazaré, que é o que Mateus, Marcos, Lucas e João pregavam, que é o que os evangélicos, né, pregam e ensinam. Você já percebeu que os evangélicos não falam de Cristo? Já percebeu? E por que não falam de Cristo? Porque eles não lêem Paulo. Por que eles só falam de Jesus? Porque eles lêem Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles estão presos ali. Todo evangélico, toda igreja evangélica, pode perceber, está preso em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Por isso que só falam de Jesus. E aí leva os gentios, que não está debaixo da lei, leva os gentios, que está debaixo da graça, a imitar alguém que já morreu. De novo eu falo, se você for imitar alguém que já morreu, você vai ter que morrer também, para imitar ele. Por isso que Paulo disse, atenção, não imite Jesus de Nazaré, ou seja, não o conheça segundo a carne, é o que Paulo disse em 2 Coríntios 5,16. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho, não são livros históricos que falam da vida do Cristo segundo a carne, que Paulo disse que não era para nós conhecermos desse modo. Está claro ou não está claro? Então qual que é o evangelho que Paulo pregava? Se Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho, qual que é o evangelho que Paulo pregava então? O evangelho que Paulo pregava, presta atenção no que eu vou falar. O evangelho, por que eu vou falar do evangelho que Paulo pregava? Porque Romanos 2,16 ele diz segundo o meu evangelho. Então ele tinha um evangelho. Em outras palavras, se evangelho significa boas novas, segundo o meu evangelho, então ele tinha uma boa nova para contar. Ele tinha uma boa notícia para contar. Agora, se eu chego na igreja e falo para a igreja, eu vim anunciar para vocês o evangelho. Jesus nasceu da Virgem Maria. Isso é uma boa notícia? Boa notícia eu falar, irmãos, pela graça vocês são salvos. Aí é boa notícia. Mas se eu falar para você que Jesus nasceu de Maria, é uma boa notícia? Não, é uma notícia verdadeira, mas não é uma boa notícia. Não faz efeito nenhum em sua vida. O que muda para você se você saber que Jesus nasceu da Maria, da Isabel, da Marta, da Joana, muda o que isso aí? Os católicos não entenderam isso ainda, né? Eles mariolatram Maria sem sentido. Sem sentido, por quê? Também são outros que não pregam o evangelho. Né? Porque pregar o evangelho é pregar o que Paulo pregava. Por isso que ele disse ser de meus imitadores. Você vê que tudo tem sentido, né? Então, a doutrina, o que Paulo pregava era o quê? A doutrina em Cristo. O tema de hoje, o que é pregar o evangelho? Olha o tema. O que é pregar o evangelho? Pregar significa anunciar. O que é pregar, anunciar, explicar, ensinar o evangelho? O que é? É a doutrina em Cristo. É só isso. Mateus, Marcos, Lucas e João não há doutrina. Porque não havia igreja. De novo. Mateus, Marcos, Lucas e João não há doutrina.
Não há doutrina. Uma multidão seguia Jesus. Me fala aí, vai. Me fala aí, 3 pessoas estavam no meio da multidão. Você não sabe, né? Porque era quaisquer. Seguia Jesus porque ele curava. Seguia Jesus porque ele multiplicou os pães. Seguia Jesus porque ele andou no mar. Aí ele morreu, pararam de seguir Jesus. Cadê? Cada um foi para o seu lado. Cadê Jesus? Não tem mais Jesus nenhum. Mas depois ele apareceu a Paulo. Esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele apareceu a Paulo. E revelou a Paulo o Evangelho. Olha, o Evangelho quer dizer, olha Paulo, eu vou te falar, eu vou te explicar por que eu nasci, morri e ressuscitei. Vou te explicar por quê. Olha Paulo, Hebreus 10:14, eu morri e ressuscitei porque com esta morte eu já aperfeiçoei para sempre os que são santificados. Olha Paulo, eu morri e ressuscitei porque agora, pela minha morte e ressurreição, pela graça vocês são salvos. Então, isso é evangelho. Paulo recebeu o evangelho do Cristo ressuscitado, coisa que não aconteceu com Mateus, com Marcos, com Lucas e João. Tá claro isso para vocês? O que é pregar o evangelho? A resposta é pregar a doutrina em Cristo. O tema de hoje, o que é pregar o evangelho? É pregar, é anunciar, é explicar, é ensinar a doutrina em Cristo. Terceira vez eu vou te dar alguns exemplos. O que é pregar o evangelho? Pregar significa anunciar. Então, o que é pregar? O que é anunciar o evangelho? O que é ensinar o evangelho? O que é falar do evangelho? É pregar, é anunciar, é explicar, é ensinar, é falar da doutrina em Cristo. Por exemplo, abre em Efésios capítulo 1. Agora eu vou te mostrar o que é o evangelho e o que é que Paulo pregava. Efésios capítulo 1. Pregar o evangelho, diga comigo, pregar o evangelho é pregar a doutrina em Cristo. E quando se diz doutrina, é algo que não se pode? Claro, não pode mudar nunca. Como é que vai mudar? É uma doutrina. Aliás, Paulo chamou-a de sã doutrina. Sã quer dizer perfeita doutrina. Por isso que ele disse em Coríntios 3:11 que ninguém pode pôr outra doutrina no feminino. Ou no masculino, ninguém pode pôr outro fundamento, que é a mesma coisa. Está claro aí? Então, pregar o evangelho, diga comigo, pregar o evangelho é pregar a doutrina em Cristo. Vamos ver aqui algumas doutrinas em Cristo. Vamos ver aí o evangelho. Efésios 1, olha lá, ó, versículo 3. Vamos ver se nós achamos o evangelho em Efésios 1:3. Presta atenção no que eu falei, hein? Vamos ver, olha a caneta na mão. Vamos ver se nós achamos o evangelho em Efésios 1:3. Eu vou ler e vou ver se eu acho o evangelho aqui. Porque eu li Mateus, eu li Marcos, eu li Lucas, eu li João e não achei a doutrina em Cristo. Eu não achei. Por isso que lá não tem evangelho. Agora, se Paulo pregava o evangelho, ele disse segundo o meu evangelho, então vamos ver se em Efésios 1:3 tem a doutrina em Cristo. Eu não sei, eu vou ler agora. Caneta na mão. Efésios 1:3, vou ler devagar. Benditos, Paulo falando, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, então Paulo diz que já nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais. Até aqui eu não estou vendo o evangelho. Não estou vendo o evangelho ainda, mas vou ler de novo devagarzinho. Talvez eu passei batido e não vi. Então vou ler de novo para ver se eu acho o evangelho em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou como? Ele não falou ainda como que abençoou. Ele só está falando que abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. Mas não falou como que abençoou ainda. Ele falou que abençoou com todas as bênçãos. Ele falou aonde, mas não falou como que ele abençoou.
Então ele tem que estabelecer, porque, Paulo, Deus me abençoou aonde? Nas regiões celestiais. Me abençoou com o quê? Com todas as espiritualidades. Mas como que ele fez isso? Então vamos ver se eu acho a resposta. Eu preciso saber como que Deus me abençoou. Olha lá, Efésios 1:3. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Achei a doutrina em Cristo. Olha lá, olha lá. Circule aí, ó. Em Cristo. Então a palavra em Cristo é uma doutrina do Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É pregar a doutrina em Cristo. Então, Efésios 1:3. Em Cristo, Deus, está no plural, Deus nos. Olha lá, ó. Bendito seja o Deus do Pai nosso Jesus Cristo, o qual nos, circule aí, nos, plural. Então ele não só me, ele nos. Então eu não posso pregar que Deus me, sendo que estamos juntos com mais pessoas, então juntos com mais é plural. Então Deus nos. Porque Deus não abençoou só a Paulo, mas a mim, a vocês que nem tinham nascido, e aos que estavam no tempo dele. Por isso que ele usou no plural. E por que ele usou no plural? Porque Deus, ele fala isso em Hebreus 9:10, Jesus morreu de uma só vez. Hebreus 10:14. E com uma só morte, com um só sacrifício, nos abençoou para sempre, nos salvou para sempre. Por isso que cremos que não perdemos a salvação. Porque se Jesus morreu para nos salvar e nós perdemos lá na frente, então ele vai ter que morrer de novo para nos salvar de novo. Mas quantas vezes ele vai ter que morrer? Se Hebreus 10:14 diz que ele morreu uma só vez. Se Hebreus 9 diz uma única vez. Versão atualizada, uma só vez. Então, de fato, os evangélicos não conhecem o Evangelho. Por quê? Porque ficam firmados em Mateus, em Marcos, Lucas e João. E não, Hebreus 6:1, não prosseguem para a perfeição. Alô, evangélicos de todo o Brasil. Alô, evangélicos da face da terra. Vocês precisam sair de Mateus, de Marcos, de Lucas e João e ir para as cartas apostólicas, que é Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses. Vocês precisam ir para as cartas de Paulo, pois são lá que estão a sã doutrina, que está o apostolado de Deus para as igrejas. Por que os evangélicos pensam que perde a salvação? Porque não conhecem o evangelho que Paulo pregava, que diz que Deus, Hebreus 10:14, com uma só oferta, nos salvou para sempre. Eles não conhecem, então eles pensam que perde. Por que os evangélicos pensam que o diabo está aqui, o diabo está ali, o diabo... Porque eles não conhecem o evangelho. Porque o evangelho diz em Hebreus 2:14 que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Mas eles não conhecem o evangelho. Eles só conhecem Mateus, Marcos, Lucas e João, que não falam isso, porque não foi revelado a eles. Então você evangélico que está firmado, grudadinho, só em Mateus, Marcos, Lucas e João, você não entende que já é salvo, você não entende que já é perfeito, você não entende que já está abençoado, você ainda fala Deus te abençoe. Por quê? Porque você não conhece o evangelho. Quem está entendendo? Efésios 1:3. Bem devagarzinho. Só vou ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos, plural, eu, você, nós, eles, as ovelhas que vão nascer ainda, Deus já abençoou. As que vão nascer daqui 10 anos, Jesus não vai morrer por elas ainda. Já morreu. Por isso que João 19 diz, tudo está consumado. Porque ele morreu pelas ovelhas do passado. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão. Ele morreu pelas ovelhas do passado. Pelas ovelhas do presente. Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João, blá, blá, blá. E pelas ovelhas do futuro. Eu, você, nós. A morte de Jesus foi uma só para sempre. Pelas ovelhas do passado, tempo de Moisés. Pelas ovelhas do presente, tempo de Paulo, de Mateus, de Marcos, João. E pelo nosso tempo. Então nós já nascemos salvos. Por quê? Porque Jesus já morreu para nos salvar. Não tem ninguém que ainda vai ser salvo. Já nasceu salvo. Só se não for ovelha. Se for bode, Romanos 9:22. Aí é vaso da ira preparado para a perdição.
Mas como que eu vou saber se é bode? Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como que eu vou saber se é bode? João 10:27. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então se nasce, cresce e morre, não ouve e não segue, um forte sinal que não é ovelha, hein? Como que eu vou saber se é ovelha? João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqui é a voz dele. Não é que você vai ouvir eu sou Jesus e vim falar com você. Não é essa voz que você vai ouvir. Quando ele disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, ouvem a minha palavra. João 10:27. Minhas ovelhas ouvem minha palavra e me seguem. Nasceu, cresceu, morreu sem ouvir, sem dar crédito e sem seguir. Não preciso nem falar mais nada, né? Mas nasceu, cresceu e antes de morrer, creu, ouviu e seguiu. É ovelha. E se é ovelha, Efésios 2:8, pela graça, salvo para a glória de Deus. Porque para isso Jesus morreu por ela na cruz. Está claro ou não está claro? Então não é todo mundo que é salvo não, hein? Está claro? Ainda mais que Paulo disse que a fé não é? A fé não é de todos. Por que a fé não é de todos? Mateus 25, porque existe ovelha e bodes. Por que a fé não é de todos? Romanos 9, porque há vasos de misericórdia, que somos nós, e há vasos de ira preparados para a perdição, que Jesus chamava de bodes. Então tem dois tipos de pessoas na terra, também chamado de duas sementes. Jeremias falava vaso de honra e vaso de desonra. Mateus 25, ovelhas e bodes. Romanos 9, vaso de misericórdia e vaso de ira. Então está claro aí, está claro ou não está claro? Que esses dois tipos estão na terra. Então não é todo mundo que é salvo não, hein? Agora, sendo ovelha, já nasce salvo. Por quê? Por eles, Jesus já morreu. João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna. Eu não sei como que os evangélicos pensam que perdem salvação, né? Mas isso é a prova de serem cegos, né? A prova que são cegos é que... Você acha que o Batista nunca leu João 10:28? Qual evangélico que nunca leu João 10:28? Quer dizer, Jesus disse literalmente, eu vos dou a vida eterna. O pastor vai no culto e fala assim, cuidado para você não perder a salvação, hein? Quer dizer, ele está chamando Jesus de mentiroso. Porque Jesus disse que deu a vida eterna. Como que o pastor fala que vai perder se Jesus deu? Então Jesus mentiu, pastor? Não, você que está mentindo, você que está equivocado. Você que não conhece o evangelho. Está claro ou não está claro? Você que não entende a palavra de Deus. Como é que se perde algo que é eterno? João 10:28, eu lhes dou a vida eterna. Como é que se perde algo que é eterno? Precisa do dicionário, eu vou ali buscar. Quer que eu pegue o dicionário para você ler o que é eterno ou eternidade? Eterno é algo que não se perde, que não tem fim. E como é que você fala que vai perder a salvação? Para de falar besteira, mano. Amém? Efésios 1:3. Em Efésios 1:3, eu encontrei a doutrina em Cristo. Ou seja, em Efésios 1:3, eu encontrei Paulo pregando, explicando e ensinando o Evangelho. Quando? Quando ele diz que eu já estou abençoado em Cristo. O que significa em Cristo? Pelo que Ele fez. Não é igual o Bispo Macedo diz, você vai ser abençoado se você subir no monte, se você fizer a campanha, se você fizer a fogueira santa, tudo isso aí é heresia, mentira. Porque o Evangelho diz que Deus, Efésios 1:3, Deus te abençoou em Cristo. Ponto final. Você está abençoado. Com todas as bênçãos. Por isso que nós falamos graça e paz, abençoado. Porque nós estamos como? Mas eu nem conheço aquela pessoa. Mas Paulo não disse para não conhecer segundo a carne? Mas eu não sei se ele é ovelha. Irmão, Jesus disse, quando você está numa casa, você salda a casa, paz seja com todos. Se ninguém receber, você vai embora. A paz volta para você. Quando você falar, ô abençoado, se ele for bode, não tem problema. O abençoado é você. Tem problema.
O importante é você não conhecer ninguém segundo a carne. Porque quando você chamar de abençoado, a ovelha vai sentir um negócio gostoso aqui. Que gostoso! O que foi, irmão? Não sei. Quando você disse que eu era salvo, você disse que eu era abençoado. Nossa, eu me senti tão bem. Você acha que o filho da perdição vai se sentir bem? Se ele nasceu a perdição? Nossa, mas eu gostei tanto. Nós estávamos aquele dia no metrô, no trem, no ônibus, sei lá onde. Mas eu gostei tanto. Nós nem se conhecia. Quando você falou que eu era abençoado, que eu já era salvo, eu fiquei pensando, mas como que ele fala que eu sou salvo se ele nunca me viu? Ele nem me conhece. Aí você fala, não, porque eu não te conheço segundo a carne. O salvo não é esse que eu estou conhecendo. O salvo é o que está dentro de você. O salvo é o seu espírito. E se você gostou, se você sentiu bem, cumpriu o Romanos 8. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Você está buscando sinais de pessoas que são ovelhas. Diga, eu devo buscar sinais. Quando você chama uma pessoa de abençoado. Um dia eu fui num lugar, eu falei assim, ô irmão. Não, não sou irmão não. Eu falei, opa. Falei, já entendi. Não sou irmão não. Só que hoje, eu estava... Onde é que eu fui com a pastora? Estava no mercado. Fomos pegar um pão lá. Aí eu falei, ô irmã, me dá um pãozinho. Ela falou, irmã? Eu falei, nós não somos irmãos? Ela falou, eu sou irmã. Eu falei, eu também sou irmão. Filhos de Deus. Ela falou, é isso aí. Aí eu falei, mais uma ovelha ali. Mais uma ovelha trabalhando no mercado, na padaria. Ela falou, irmã... Eu falei, você não é irmã? Você não é filho de Deus? Eu sou filha de Deus. Eu falei, eu também sou filho de Deus. Então nós somos irmãos. Ela testificou. Mas um dia eu falei para um homem, ô irmão, não sou irmão não. Só faltou falar, Então Efésios 1:3 deixa claro que nós somos e estamos abençoados, firmados no Evangelho de Paulo, que é a doutrina em Cristo. Quem entendeu? Agora, eu preciso falar para você que Mateus, Marcos, Lucas e João nenhuma vez usou a frase em Cristo. Eu preciso falar isso? Você evangélico, você nunca percebeu que Mateus... Eu não estou condenando eles, hein? Não me interpreta mal. Só estou te explicando. Posso ouvir um amém? Eu não estou dizendo que eles não eram ovelhas. Teve um que falou assim, então eles não eram salvos. Ô irmão, nunca falei isso, para de pensar besteira. Mano. Pensa como crente, não pensa como jumento. Eu nunca falei que Pedro não era salvo, nunca falei que Tiago não era salvo, nunca falei que João não era... Nunca falei, nem pensei, e nem posso pensar, porque isso é uma mentira, uma heresia. Claro que eles eram salvos. Foram discípulos de Jesus. Você acha que eu sou louco de pensar que eles não eram salvos? Que eles não eram ovelhas? Nunca disse, nunca pensei e nem posso pensar isso aí. Por quê? Não conhecer o Evangelho não quer dizer que não são ovelhas. Só não conhecem o Evangelho. Não conhecer nada mais é que estar na ignorância. Mas a ignorância ela pode sair quando você adquire conhecimento. Agora o bode não tem como deixar de ser bode para se tornar ovelha. Mas o ignorante, ele pode deixar de ser ignorante em um dia, em um mês, em um ano, em 32 anos lendo a palavra, ele deixa de ser ignorante. Então vamos deixar claro, hein? Eu nunca disse, nem dei a entender e nunca nem pensei que Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago não eram ovelhas. Nunca falei isso, nem pensei. Porque isso não é verdade. Claro que eles eram ovelhas, claro que eram salvos. A questão é que a graça, o evangelho foi dado, foi revelado a Paulo. É isso que eu estou te explicando. Está claro ou não está claro? Vamos para outro texto. Efésios 1:4, do lado. Será que eu acho aqui a doutrina em Cristo? Em Efésios 1:4? Porque Paulo disse, Romanos 2,16, segundo o meu evangelho. Então eu já achei o evangelho que Paulo pregava em Efésios 1:3. Quando ele diz que nós somos abençoados em Cristo. Então já achei o que ele pregava. Ele não falou que eu era abençoado porque eu subi no monte porque fiz campanha. Paulo nunca falou, você está abençoado, Deus te abençoou porque você fez a fogueira santa, que nem existe na Bíblia essa palavra. Isso é mais uma mentira do sistema. Não existe fogueira santa na Bíblia. Está claro ou não está claro? O golpe está aí, cai quem quer. Se você não lê a Bíblia, eu não posso fazer nada, né? Mas não existe nem na Bíblia a palavra fogueira santa. Venha fazer a fogueira santa. Não existe fogueira santa e nem fogueira maldita. Não existe. Na Bíblia não existe.
Isso é invenção dos homens. E te lembrando que não existe fogueira santa de graça, tá? Se é que você me entende. Por isso que fazem fogueira santa. Efésios 1:4. Será que aqui tem o evangelho? Não sei, vou ler. Efésios 1:4, a caneta. Pois nos elegeu, nos plural. Elegeu significa escolheu. Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E os evangélicos pensando que são pecadores diante de Deus, né? Por que eles pensam que são pecadores? Porque eles não conhecem Não conhecem o evangelho? De novo, hein? Evangélico não tem nada a ver com o evangelho. Fazem uma associação falsa. Falsa. Porque evangélico é um sistema religioso que não tem nada a ver com o evangelho. Tem nada a ver. O evangelho é o que você está ouvindo aqui agora. Que Deus te abençoou em Cristo. Esse é o evangelho. Efésios 1:3. O verso 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ué, eu não achei aqui a palavra em Cristo. Efésios 1:4. Ué, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ué, não achei a palavra em Cristo. Mas eu achei a palavra nele, que significa a mesma coisa. Nele. Diga em quem? Diga em quem? Diga em quem? Eu achei nele. Diga em quem? Em Cristo. Nele quem? Então, em Cristo e nele é a mesma? Se é a mesma coisa, então olha aqui Paulo pregando o evangelho, dizendo que Deus nos abençoou e nos escolheu. Está claro ou não está claro? Isso é o evangelho. Pregar que somos abençoados é pregar o evangelho. Os que pregam que Deus vai te abençoar se você... Isso não é pregar o evangelho. Está claro ou não está claro? O tema de hoje, o que é pregar o evangelho? Pregar o evangelho é firmado em Efésios 1:3, dizer que você já está abençoado em Cristo, pelo que ele fez. Pregar o evangelho é dizer que você foi escolhido por Deus em Cristo. Você já foi escolhido. Isso é pregar o evangelho. Os que falam, quem quer aceitar Jesus para ser salvo? Isso não é pregar o evangelho. Quem fizer a campanha, Deus vai abençoar. Isso não é pregar o evangelho. Isso não é anunciar o evangelho. Isso é uma heresia, isso é uma mentira. Isso é uma religião humana. Tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Tem nada a ver. Campanha, corrente, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Campanhas, correntes, novena, sacrifício, fogueira santa, acender vela, procissão, marcha para Jesus. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Se você está numa igreja que o pastor fala que Deus vai te abençoar, ele não está pregando o evangelho. Porque o evangelho diz que Deus já te abençoou. Então você não está ouvindo o evangelho. Você está no lugar errado. Se você está num lugar que o pastor fala, se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Você não está ouvindo o evangelho, porque ele não está pegando o evangelho, porque o evangelho não diz isso. O evangelho diz que você já está salvo. Está claro ou não está claro? Olha Efésios 1:11, ainda em Efésios. Então, em Efésios 1:4, você pode circular a palavra nele, tá? Efésios 1:4, nele, que significa em... Está claro ou não está claro, abençoado? Diga, eu estou ouvindo o evangelho. Diga, que diz que eu já estou abençoado. E que já fui escolhido. É o que o evangelho diz. Que não é o que o evangélico diz. O evangélico diz que Deus vai te abençoar se você. Ele não fala que foi Jesus que fez. Depende de você. Para Deus te abençoar, depende de você. Fazer a fogueira, você subir no monte, você fazer. Depende de você. Tem nada a ver com o evangelho. Diga comigo, o evangelho diz o que Jesus já fez por mim. E o que eu já sou em Cristo. Diga, esse é o evangelho. Aí você entendendo isso, você lembra que os evangélicos não pregam o evangelho. Não ensinam o
O Evangelho. Porque se estão ensinando que você vai ser abençoado, então não estão ensinando o Evangelho. As igrejas pretas, que estão dizendo que Deus vai te abençoar, Deus vai te libertar, Deus vai, isso não é o Evangelho. É só uma igreja preta. Mais uma que não prega o Evangelho. Aliás, eles estavam perdendo os membros, né? Com a igreja quando era branca, amarela e rosa e vermelha. Aí vamos mudar para ver se, né? A gente chama atenção, né? Aí pintaram tudo de preto. Parece um bordel. Luzinha, fumacinha. Efésios 1:11. Onde tem luzinha de neon e fumacinha é em outro lugar, né? É onde as pessoas, né? Mas em lugares que não se pregam o Evangelho, o que eles vão fazer para atrair as pessoas? Por que é chamado Casa da Luz Vermelha, para não falar aquelas 4 letras, né? Por que é chamado Casa da Luz Vermelha? Porque é um lugar que tem luz neon, que fica piscando, não fica piscando assim, a pessoa passa de carro, ele vai piscando, chama atenção, né? Aí, se o lugar é preto, é escuro, você tem que pôr luz neon, você tem que pôr fumacinha, você tem que pôr luz piscando, para a pessoa ir lá, né? Ver o que tem lá. Efésios 1:11. Será que eu vou achar a palavra aqui? A doutrina em Cristo? Logo no começo, né? Efésios 1:11. Cadê a caneta? Diga, em Cristo. Só que está escrito o quê? Que é a mesma? Está claro ou não está claro? Então isso aqui não tem como mudar, hein? Diga, porque o Evangelho já foi colocado como fundamento. Diga, ninguém pode mudar. Olha o que eu vou ler, hein? Olha o que eu vou ler. Olha o que eu vou ler. Porque o bicho da seda diz que predestinação é uma doutrina diabólica. Não disse não, disse porque eu tenho um jornal de 1995 eu guardei. Eu tenho o jornal guardado. Ele colocou na primeira página, predestinação, uma doutrina diabólica. Falei, que cabra safado, o que ele faz para que as pessoas não conheçam o Evangelho? Porque o Evangelho diz o quê? Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos. Nós já fomos. Não é que você vai ser, quem sabe, talvez um dia, se você aceitar, se você concordar, se você quiser. Olha o que o Evangelho diz em Efésios 1:11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido, língua portuguesa, havendo sido é a mesma coisa que fomos. Havendo sido, já fomos. Havendo sido o quê? Efésios 1:11. Havendo sido predestinados, está escrito ou não está escrito? Mas o bicho da seda diz que a predestinação é uma doutrina diabólica. Ele não pode negar nunca, hein? Porque eu tenho um jornal. Se um dia ele falar que eu estou mentindo, eu mostro o jornal na hora. O jornal dele, Folha Universal, primeira página, predestinação, uma doutrina diabólica. Olha a diferença de quem prega o Evangelho. Ó a diferença, ó. Predestinação, a certeza da salvação. Ele colocou no jornal dele, predestinação, uma doutrina diabólica. E aí, você vai seguir a quem? O lobo ou a ovelha? Quem que você vai seguir? O homem de Deus diz, predestinação, a certeza da salvação, e vou te mostrar os textos na Bíblia para você ter uma firme doutrina, firme fundamento. E o lobo disfarçado em ovelha coloca na primeira parte do jornal que a predestinação é uma doutrina diabólica. Agora é com você, irmão. Agora é com você, irmão. Fogueira Santa não está na Bíblia. Você já foi fazer? Ou vai fazer ainda? Ou continua a fazer? Se você quer andar errado, aí é com você. Ele diz que predestinação é uma doutrina diabólica. Estou acabando de ler Efésios 1:11. Paulo disse que em Cristo fomos predestinados. Te lembrando que se fomos predestinados, não tem como mudar. Porque quem predestinou? Efésios 1:4. Aquele que nos escolheu. Quem que escolheu? Deus.
Efésios 1:3. Quem que abençoou? Deus. O que Deus fez? Efésios 1:11. Nos predestinou. Como é que aparece um homem e fala que é uma doutrina diabólica? Está lutando contra o evangelho ou não está? Está fazendo de tudo para você não conhecer o evangelho. Porque se você conhecer o evangelho que Paulo pregava, você não vai fazer fogueira santa. Porque você é salvo pela graça e de graça. E a fogueira santa tem que pagar. É só pensar um pouquinho, tá? O lobo fala que a predestinação é uma doutrina diabólica. O lobo. O apóstolo Paulo disse que Deus nos predestinou. Não sou eu que penso assim. Está aqui, ó. Efésios 1:11. Vou ler de novo. Ó. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito. Olha, mas tem que ser muito lobo para usar uma frase dessa, né? Au! 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 Mas tem que ser muito lobo para colocar na primeira página de um jornal a frase predestinação, uma doutrina diabólica. Ele está chamando Deus de diabo. Porque se a predestinação é uma doutrina diabólica e quem nos predestinou foi Deus, ele está dizendo que Deus é diabólico. Não é isso? E quer que eu leia Efésios 1:11? Vou ler. Estou esperando você abrir a Bíblia, tá? Efésios 1:11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme, circule aí, ó, o propósito de quem? Daquele que faz todas as coisas. E quem é que faz todas as coisas? Deus. Daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho. Quem que Deus? Ele pegou o conselho de quem, hein? Da sua vontade. Quem que, diga comigo, quem Deus consultou? Para me predestinar? Diga, a sua própria vontade. Diga, ele quis me predestinar. É o que está escrito. É o que está escrito. Ou não está escrito? Está escrito ou não está escrito? E se tiver escrito? Eu creio, eu não posso mudar. Quer que eu pegue outra Bíblia para você ver? Qualquer Bíblia está escrito isso aí. Em qualquer Bíblia. E na do bicho da seda também está. Só que ele não lê nunca. Por que ele não lê? Porque se ele lê, ele vai ter que pregar. Por que ele não lê? Se ele lê, ele vai ter que ensinar. E por que ele não lê, não prega e não ensina? Porque eles não pregam e nem ensinam o evangelho de Paulo, que é o evangelho de Cristo. Não prega, não lê, não ensina. Só se está claro. Você quer seguir o engano, é com você, tá? É minha obrigação te ensinar a verdade. É minha obrigação te ensinar o caminho. Qual você vai andar, eu não sei, irmã. Ô, irmão, eu nunca vou pegar no seu pé, tá? Você quer ir para macumba, se você quer ir para o candomblé, se você quer comer minhoca, isso é um problema seu, irmão. É minha obrigação te ensinar o evangelho de Cristo, que já diz que você já é salvo, já é abençoado, já foi escolhido, já foi predestinado segundo o amor de Deus. Agora, se você quer seguir a mentira, aí eu já não posso fazer nada. Está claro ou não está claro? Porque eu não estou aqui para manipular ninguém, hein? Está claro? Alguém aqui foi obrigado a vir congregar hoje? Alguém foi obrigado? Alguém aqui é obrigado a ofertar? É obrigado a alguma coisa? Ninguém é obrigado a nada. Eu tenho obrigação, Coríntios 9,16, de anunciar o evangelho. E ai de mim se eu não anunciar. Agora, se você vai viver o evangelho ou vai viver de mentira, aí já não é comigo. Tem gente que prefere a mentira, né? Até para se cumprir o que Jesus disse em Mateus 7,14, né? Que as portas largas são muitos que entram por ela, né? Porque lá você está pensando que você vai comprar a bênção de Deus, né? Você está pensando que você vai pegar um envelope, vai pagar e Deus vai. Deus não vai, não. Isso é uma mentira. Isso é uma ilusão. Esse não é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus Mamon, que eles só vão atrás de riquezas. Quando Paulo disse em Colossenses 3, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Quando Jesus disse, ajuntai tesouro lá no céu, não aqui na terra, onde os ladrões roubam, as traças corroem, a ferrugem.
Mas você está atrás e você quer só se enriquecer, né? Você quer fazenda, você quer uma Hilux, você quer uma picape, você quer ser empresa. Você não quer servir a Deus. Porque servir a Deus você pode ser perseguido, né? Você pode ser açoitado e preso como Paulo foi. Você pode ser jogado na cova dos leões como Daniel foi. Você não quer nada com Deus, né? Você só quer as coisas que Deus tem, né? Você não quer servir, você não quer seguir a Deus, a palavra de Deus. E como lá não fala a palavra de Deus, aí você pega e você vai lá. Porque lá não fala a palavra de Deus, então lá é do jeito do homem, não do jeito de Deus. Então de cristão você não tem nada. Você é um tristão, não cristão, é diferente. Falei. 2 Coríntios capítulo 5. Tenho aí mais uns 10 minutos. O assunto hoje, o que é pregar o evangelho? Primeiro você tem que saber o que é evangelho. Literalmente a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Se você está num lugar que só fala de Mateus, de Marcos, Lucas e João, você não está ouvindo boas notícias. Você não está ouvindo boas novas. Você está ouvindo história. História. Se você não ouve que você já é salvo, você não ouve que você já é abençoado, você não ouve que você já está liberto, você não ouve que você já está justificado, você não ouve que você já está perfeito em Cristo, você não ouve que você já está santificado, então você não está ouvindo o evangelho. Pastor, eu ouço lá, o pastor fala que quando eu fizer, aí Deus vai, aí se eu fizer, Deus vai dar, aí se eu fizer certinho, então você não está ouvindo o evangelho. Está claro ou não está claro? Fica nítido, claro, explícito, que os evangélicos não pregam o evangelho, senão não tinha batismo nas águas. Porque no evangelho não tem batismo em águas. No evangelho tem o batismo em Cristo. Romanos 6, verso 3. Mas pastor, todas as igrejas batizam em água, porque todas as igrejas não pegam o evangelho. Você quer que eu faça o quê? Mas pastor, todas as igrejas falam que tem que aceitar Jesus, porque todas as igrejas não pregam o evangelho. Acha na sua Bíblia Paulo fazendo apelo para alguém aceitar Jesus? Você não vai achar, né? Sabe o que você vai achar? Paulo dizendo que você já é salvo, Paulo dizendo que você já está abençoado, Paulo dizendo que Deus já te justificou. Quer dizer, Paulo está pregando o que Jesus já fez. E as igrejas? Você que tem que fazer. É ou não é verdade? Porque não pregam o... Está claro ou não está claro? Não é uma não é duas, não é 10. São todas. São todas. Para não falar todas, 99% das igrejas na face da terra. Pastor, por que a maioria não prega o evangelho? Porque em Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz que a porta larga são muitos que entram por ela. Você já leu Mateus 7, 13? Entrai pela porta estreita, pois estreito e apertado é o caminho que conduz para a salvação, e são poucos que entram por esse caminho. Mateus 7, 13. 14, mas larga é a porta, Mateus 7, 14, larga é a porta que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Em outras palavras, a maioria estão errados. Em outras palavras, a maioria não pregam o evangelho, ainda que fala de Jesus, ainda que fala de Deus, ainda que canta, ainda que ora, ainda que lê a Bíblia, não pregam, não ensinam o evangelho. É ou não é verdade? Quem já percebeu isso? Não é nem questão de entender, quem já percebeu? Toda igreja não pede para aceitar Jesus? Toda igreja o pastor não ora para Deus perdoar os pecados, não é isso? Isso é pregar o evangelho? Sendo que Jesus já morreu pelos pecados? Não, sinal está claro. Toda igreja tem que aceitar Jesus, toda igreja tem que se batizar para ser. Você não é ainda, você vai ser se você batizar. E mesmo batizando, talvez você não vai ser. É porque eles conhecem segundo a carne. Você jogou bola, você foi no churrasco, então você já não vai... Ontem você era, agora você já não está mais. Mas aí você parou, agora você voltou a ser. Não, mas eu fui na praia e vi uma mulher de biquíni, agora você já não é mais. Mas eu fui na igreja e orei, agora você é. E fica aquela bagunça doutrinária. É ou não é verdade? Quando você lê Mateus 7,13, é bom você gravar isso. Quando você lê Mateus 7, 13, 14, você vê que a maioria estão errados, equivocados. Se Jesus mandou você entrar pela porta estreita, por que você não entrou ainda, irmão?
Por que você não entrou ainda, irmã? Mateus 7,13, entrai pela porta estreita. Por que você não entrou ainda, irmã? Irmão, por que você não entrou? Porque você não crê em Jesus coisa nenhuma. Você crê no pastor, você crê na denominação, você não crê em Jesus. Vamos falar a verdade. Se você cresce em Jesus, você tinha entrado na porta estreita, que é a verdade, que não agrada a homens, que agrada a Deus. Essa é a porta estreita. Você pensa que falar o que eu estou falando aqui é fácil? O que eu falo aqui não agrada os homens. Deve ter pastor que está roendo os dentes, deve estar, porque não agrada os homens. Eu estou abrindo os olhos das ovelhas, então não agrada os homens, mas agrada a Deus, porque eu estou falando a verdade. Eu estou pregando o que está escrito. Então, a porta estreita é a porta da verdade. É a porta que não pode mudar o que está escrito. Mas no sistema eles mudam. No sistema você fala para o pastor, pastor, Efésios 2,8 diz que pela graça somos salvos. Ele muda, ele fala, não, irmão, não é bem assim não. Ele muda. Como que não é assim? Está escrito assim? Porque a porta é larga. Na porta estreita não pode mudar. Está escrito que fomos predestinados por Deus, fomos predestinados por Deus. É estreito, está escrito. E a porta larga? Ele já chamou Deus de diabo. Ele falou que é uma doutrina do diabo a predestinação. Ele já chamou Deus de diabo. E mesmo assim, os cegos continuam sem enxergar. 2 Coríntios 5, para terminar, eu tinha 10 minutos, tenho só 5. 2 Coríntios 5, quem já achou? O tema hoje, o que é pregar? O Evangelho. Diga, é pregar a doutrina em Cristo. E os evangélicos pregam a doutrina em Cristo? Porque se pregar a doutrina em Cristo, que diz que já está salvo, batismo nas águas para quê? Se já está salvo. Então eles não pregam o evangelho. Está claro ou não está claro? Se pregar a doutrina em Cristo, que Deus já te abençoou, vai ter que parar com as campanhas. Porque a campanha fala que Deus vai te abençoar, quando Ele já te abençoou. Por isso que eles não pregam o evangelho. Dá um sinal quem está entendendo falando aqui. Mas Jesus já tinha te avisado, né? É você que não crê em Jesus, né? Em Mateus 7,15 ele falou o quê? Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente chamam Deus de... Aliás, são lobos devoradores. Mateus 7,15. Mas você não crê em Jesus, né? Você crê no pastor, né? Que fez teologia. Você crê no pastor, né? Você crê na denominação, você crê na igreja, você crê em todo mundo, menos em Jesus. E tem a cara de pau de falar que crê em Jesus. Se você cresce em Jesus, você não estava seguindo os homens, você estava seguindo Jesus, que revelou a graça a Paulo. E está tudo aqui, ó. E você não crê, você não segue. Você segue o pastor. Você não segue Jesus, você segue o pastor. Jesus fala uma coisa, o pastor fala outra. Jesus fala, eu te dei a vida eterna. E o pastor, você vai perder a salvação. E você pega e segue o pastor. Aí tem que ser muito burro também, né? Desculpa falar assim, né? Ué, Jesus te dá a vida eterna. O pastor fala que você vai perder. E você vai seguir o pastor? Ah, fala, tá de brincadeira também, né? 2 Coríntios 5. Vai conversar com os crentes da lei? Tudo com medo de perder a salvação. Tudo com medo do diabo. Que já foi aniquilado na cruz por Jesus. Mas eles não creem em Jesus? É ou não é verdade? Por que os crentes têm medo do diabo? Lutando contra o diabo. Por quê? Se o diabo já foi aniquilado. Hebreus 2,14. Você não crê na Bíblia. Você não crê no Evangelho. Você não crê no que Jesus já fez. Você não crê. Se você crê, você não estava crendo que o diabo está aqui, o diabo está ali. Porque Jesus aniquilou o diabo. Ou você nunca leu Hebreus 2,14. Mas você não crê na Bíblia, eu não posso fazer nada. Você crê nos homens. É lamentável a situação da igreja na terra. É lamentável aonde a igreja chegou. Nas heresias, na apostasia, a se desviar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aonde chegou a igreja de Cristo, hein? Aonde chegou, hein? No tempo de Paulo tinha fogueira santa? No tempo de Paulo tinha novena? Tinha procissão no tempo de Paulo? No tempo de Paulo alguém saía na rua com estátua? Alguém fazia isso? Aonde chegou a igreja de Cristo, hein?
No tempo de Paulo, alguém acendia a vela para alguém? Onde chegou a igreja, hein? 1 Coríntios 1, Paulo disse: Cristo não me enviou para batizar. E o que os evangélicos estão fazendo? Batizando. Se Cristo não enviou Paulo, você acha que ele enviou quem? O batista? Ah, tá de brincadeira. Ele não enviou Paulo, enviou o pentecostal? Ah! Aonde chegou a igreja, hein? Aonde chegou a igreja? Diga, por quê, pastor? Porque Jesus é verdadeiro, né? E o lobo, ele ameniza, né? Ele vem disfarçado em ovelha. Jesus era verdadeiro. Olha, não entre pela porta larga, entre pela porta estreita. Jesus era verdadeiro. Mas as pessoas não creem em Jesus. Como naqueles dias, até os irmãos de Jesus não criam nele. Hoje não é diferente. O que é lamentável. Estou chorando na alma por falar isso. Lamentável. Mas Paulo disse: o Senhor conhece os que são seus. Vamos terminar com 2 Coríntios 5. Quem já achou? Verso 17. O que é pregar o Evangelho? É pregar a doutrina em Cristo. Eu não sei em que igreja que você está, mas se não prega a doutrina em Cristo, você já é salvo. Em Cristo você já é liberto. Em Cristo você já está abençoado. Se não prega, se não ensina isso, não está pregando o Evangelho. Pastor, o pastor lá até disse que eu já estou salvo pela graça, mas ele também disse que domingo vai ter o batismo. Para quê? Para quê? Eu não entendi. Não. Então mistura, né? Um pouquinho da lei, um pouquinho da graça. Um pouquinho de água, um pouquinho de óleo. Óleo e água não mistura, né? Graça e lei não mistura. Um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Então ele fala que você é salvo pela graça também, mas depois ele fala que tem o batismo. O batismo para que é o batismo? Se você já é salvo pela graça. Não estou entendendo, hein? Então ele leu lá também em Efésios 1:3, que Deus nos abençoou em Cristo. E para terminar o culto ele fala que Deus abençoe. Ele lê Efésios 1:3 e depois ele fala que Deus abençoe. 2 Coríntios 5, 17. Será que eu acho a doutrina em Cristo aqui? Você vai ver que Paulo pregava o Evangelho. Paulo ensinava o Evangelho. Paulo pregava a doutrina em Cristo. 2 Coríntios 5, 17, a caneta. Portanto, se alguém o quê? Está? Circule. Diga, em Cristo. Olha lá, hein? O que tem em Cristo? Se alguém está em Cristo, continua o mesmo pecador do tempo de Moisés. Amém, pessoal? Mas todas as igrejas chamam as pessoas de pecadores. É ou não é verdade? Quantos evangélicos que eu conheço, o cara defende com o dente que ele é pecador. Meu irmão, mas Jesus não morreu por nossos pecados? Ele morreu por nossos pecados, mas nós somos pecadores. Então 2 menos 2 é 2. Você é bem inteligente, hein? 2 menos 2 continua 2. Parabéns pela sua inteligência. 2 menos 2 é 2. Então Jesus morre pelo pecado, você continua com o pecado ainda. Tá de parabéns, hein? Pela sua inteligência. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura será depois da campanha da fogueira santa, da corrente. É isso? Nova criatura? Tem caneta? Circule, ó. Quer dizer, diga, já sou. Olha lá. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Diga, por quê? Porque as coisas velhas já passaram. O fim da lei é Cristo, então já passou. O pecado já passou. Pastor, você tem 5 minutos, então fala aí. Esse negócio que não tem mais pecado, eu não entendi isso aí ainda, pastor. Jesus morreu pelo pecado, nós não temos pecado? Eu não estou entendendo. Porque o pastor lá diz que ele morreu pelo pecado, mas ele diz que nós somos pecadores. Pastor, me explica aí em 1 minuto. 1 minuto? Tá valendo. Romanos 6. 1 minuto, hein? Verso 11. Olha lá. 1 minuto só. Romanos 6. 1 minuto. Romanos 6, 11. Assim também considerai-vos como mortos para o pecado.
considerai-vos como mortos para o pecado. Você precisa se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Ó a doutrina, em Cristo Jesus. Aqui o Evangelho. Então, em Cristo Jesus, o Evangelho diz que eu estou morto para o pecado. Se eu estou morto para o pecado, como é que eu estou vivo para o... Como é que eu posso ser um pecador se eu estou morto para o pecado? Como é que você pode ir no shopping se morreu, foi enterrado faz uma semana? Como é que você vai no shopping se já foi enterrado? Como é que você é um pecador se você está morto para o pecado? Você não está vendo que não tem lógica, irmão? Que dá um sinal, quem está entendendo? Romanos 6,11. Considere-se morto para o pecado. Por quê? Porque Romanos 4,25. Porque Jesus morreu pelos pecados. Romanos 4,25. Jesus morreu pelos pecados. Então, Romanos 6,11. Considere-se morto para o pecado. Porque ele morreu pelo pecado. Como é que um morto vai viajar se ele está morto? Como é que você tem pecado se você está morto para o pecado? Só quem entendeu? 1 minuto. Deu 1 minuto aí? Mas interessante o Romanos 6,11, né? Para terminar. Interessante o Romanos 6,11, né? Os evangélicos fazem ao contrário, né? Vamos ler o Romanos 6,11? Romanos 6,11. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. No meio evangélico é o contrário. Eles não estão mortos para o pecado, vivos para Deus. Eles estão vivos para o pecado e mortos para Deus. Lá é o contrário. Verdade. Eles estão vivos para o pecado, porque lá todo mundo é pecador. Do maior ao menor, todo mundo é pecador. Jesus morreu pelo pecado, mas todo mundo, eles se consideram pecadores. Quando Paulo diz considerai-vos como mortos ao pecado. Então eles estão mortos para Deus e vivos para os pecados. E o que o apostolado diz? O que o evangelho diz? Para você se considerar morto ao pecado e vivo para Deus. Esse é o evangelho. Vamos terminar com 2 Coríntios 5. Eu tenho mais 5 minutos, vai. Esses 5 minutos já virou meia hora. Não é 5 mesmo, agora é 5. 2 Coríntios 5 para terminar. 2 Coríntios 5, bem rapidinho, 17, 18, 19. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5, 17. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. 18. Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Olha aqui o Evangelho. Em Cristo, ou a mesma coisa, por Jesus Cristo. Então a doutrina em Cristo você vai encontrar nele, em Cristo, por Jesus Cristo, através de... Então isso é a sã doutrina. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o que Jesus já fez por nós. E por isso você já é. Ele morreu para te salvar, você já é salvo. Ele morreu para te libertar, você já é liberto. Ele morreu para te justificar, você está justificado. Isso é crer no Evangelho. Se ele morreu para te salvar e você acha que você não está salvo, então você não está crendo no Evangelho. Se ele morreu pelos seus pecados e você acha que você tem pecado ainda, você não está crendo no Evangelho. O Evangelho diz que ele morreu pelo pecado e que nenhuma condenação é em você. Mas você acha que você tem pecado, então você não está crendo no Evangelho. Não, senão, quem está entendendo? Que é o caso dos evangélicos. Não é verdade? É uma bagunça doutrinária. Para terminar, 2 Coríntios 5,18, tudo isto provém de Deus que nos reconciliou, como? Por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E o último texto da noite, 2 Coríntios 5,19. Isto é, olha aqui a doutrina em Cristo. Ó. Deus estava onde? Em Cristo. Fazendo o quê? Reconciliando. Eu quero falar agora com os pastores que crê, que pensa que o povo, nesta nova aliança, ainda são pecadores como era na velha aliança. Você pregador, você evangelista, você pastor, você presbítero, você bispo, você o Papa morreu. Mas vai entrar outro da lei também, não vai mudar nada. Muda só o cachorro, uma coleira mesmo. Então, você que é pregador, você que está com a Bíblia na mão, pregando, ensinando, presta atenção em 2 Coríntios 5,19, para você nunca mais na sua vida chamar as pessoas de pecadores. Nunca mais. Se você entender o Evangelho dito em 2 Coríntios 5,19. Ó,
5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, tem caneta aí? Não imputando aos homens os seus. Mas vocês imputam, né, pastores? Quer dizer então que Deus estava em Cristo, não imputando aos homens os seus pecados, mas vocês nos púlpitos ficam chamando as pessoas de pecadores. Belo exemplo vocês estão dando, hein? Bom, para quem não lê a Bíblia, para quem não conhece, come qualquer coisa, né? Mas para quem lê a Bíblia, para quem conhece o Evangelho, segundo Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e você chamando as pessoas de pecadores. Você está mais que Deus, hein, pastor? Hein, pregador? Você está mais que Deus, hein? Quer dizer que Deus não imputou pecado aos homens. Você sobe no púlpito e fala, todos são pecadores, não tem um aqui que não é um pecador. E Deus não imputou pecado, você imputa. Está de parabéns, hein? Como dizia o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Deus não imputou pecado. E você chamando as pessoas de pecadores no púlpito. Que vergonha, hein? É ou não é verdade? Diga, graças a Deus. Capricha, que hoje eu conheço o Evangelho. Levante a mão e diga, em Cristo eu sou uma nova criatura. Deus me reconciliou em Cristo. E não imputou pecado a mim. Eu fui justificado em Cristo. Nenhuma condenação em mim. Graças a Deus, em Cristo Jesus. Pode aplaudir a Deus todo o seu coração. E até domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração. Graça e paz.